tudo bem? Hoje estamos aqui na nossa aula de número 23 de matemática com os alunos do 7º ano. Eu sou o professor Arthur Batista e hoje a gente vai resolver alguns problemas envolvendo o conteúdo que a gente estudou durante essa quinzena, que foram os conteúdos de potenciação e radiciação com os números decimais, ou seja, a gente definiu essas operações no conjunto dos números racionais. Então aqui no quadro comigo, pessoal, a gente tem alguns problemas que estão um pouco similares aos que vocês têm aí no bloco de atividade de vocês. Eu espero que vocês já tenham pego esses blocos e já estejam resolvendo. Hoje mesmo, por exemplo, já é para essa atividade de vocês aí, já está praticamente concluída. Então, ao fim dessa aula, ao fim dessas explicações e resolução desses exercícios, se ainda houver alguma dúvida, não deixe de procurar o professor da sua escola para que você consiga concluir essas atividades no tempo adequado, ok? Então, vamos lá, vamos juntos aqui. A primeira questão pede para a gente resolver essas seguintes expressões aqui. Por que são expressões? Porque só tem números. Para resolver essas expressões, eu vou ter que analisar qual que é a ordem de preferência para resolver. Ou seja, professor, como assim? O que eu resolvo primeiro? A gente analisando aqui, a gente tem uma subtração, uma multiplicação, uma potência e um parêntese. Dessas operações, quais que são as que eu resolvo primeiro, professor? Olha, aqui no nosso caso, a primeira coisa que a gente tem que resolver é a multiplicação. Depois da multiplicação, a gente vai resolver a operação que está dentro do parêntese, que vai ficar a subtração. E no final, vamos fazer a potência, beleza? Vamos lá então. Vamos colocar o sinal de igual aqui. Vou repetir o parêntese porque ele ainda vai continuar. O 1/3 continua, menos, e vou resolver essa multiplicação aqui. Professor, como que eu faço essa multiplicação de um número decimal por um número fracionário? Você tem duas alternativas. Ou você transforma o número fracionário no número decimal e multiplica os dois, ou você multiplica ambos como números fracionários, que vai ser o caminho aqui, a alternativa que eu achei mais fácil para a gente fazer, beleza? 0,1 é 1/10, ou seja, na representação fracionária dele, nós temos o número 1/10, tá? Então, o 0,1 é 1/10 vezes 4/3, tudo isso ao quadrado, né, professor? Agora, já consigo resolver a minha multiplicação. Então, abro parênteses, vou repetir o 1/3 novamente. E aqui, para resolver essa multiplicação, pessoal, de frações, lá do 6º ano, do ano passado, vocês viram como que eu fazia essas operações aqui. O que eu posso fazer para facilitar a minha vida aqui, professor? Eu posso simplificar antes de multiplicar. De que forma? Eu vou simplificar números que estão em cima, que são os numeradores, com os números que estão embaixo, que são os denominadores, se for possível. Aqui é possível porque eu tenho o número 4 e o número 10 e ambos são pares. Então, vou simplificar eles por 2. 4 por 2 dá 2, 10 por 2 dá 5. O que restou aqui para mim, então, para eu multiplicar, professor? 1 vezes 2, que é 2, 5 vezes 3, que é 15. E tudo isso ao quadrado. Essa subtração agora aqui, pessoal, de frações, a gente está revisando aqui revisitando muitos conteúdos do 6º ano. Como que eu resolvo essa subtração aqui? É só subtrair 1 menos 2? Não, né, pessoal? Por quê? Porque os denominadores são diferentes. Para resolver, então, eu preciso estar com denominadores iguais. Para que as minhas frações fiquem com denominadores iguais, eu vou precisar pensar nos múltiplos comuns a esses números. Quais são os múltiplos comuns a 3 e 15? São os números 15, 30, 45, 60. Desses múltiplos comuns deles que eu falei, qual que é o menor? É o 15. Por quê? O 15 vai ser, então, o nosso múltiplo comum. Então, vou repetir o parêntese aqui e vou acrescentar o 15 vai ser o nosso novo denominador dessas frações. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 15, 1. 1 vezes 2, 2. Não esqueçamos que a gente precisa depois, ao fim, elevar ao quadrado. 5 menos 2, pessoal, 3. Então, a gente vai ter a fração 3 sobre 15 elevada ao quadrado.
O que eu posso fazer com essa minha fração, professor, para ficar mais fácil ainda? Antes de elevar ao quadrado, eu posso simplificar essa fração. Por quê? Tanto o numerador que a gente tem aqui, que é o 3, quanto o denominador, eles são múltiplos um do outro. Esse aqui eu consigo simplificar por 3 e o 15 eu consigo simplificar por 3 também. Então, a operação que está dentro do parêntese, eu vou resolver ela agora e eu vou simplificar essa fração. 3 dividido por 3 dá 1, 5 dividido 15 dividido por 3 dá 5. Então, eu estou com 1/5 ao quadrado. Lembramos agora das nossas propriedades de potência, tenho que elevar o numerador e o denominador ao quadrado. 1 ao quadrado, 1, 5 ao quadrado, 25. Então, essa é a resposta dessa nossa expressão, tá, pessoal? 1 sobre 25, 1/25avos, ou 1 sobre 25. Perfeito? Se não conseguiu, pessoal, essa aula vai estar disponível no YouTube. Você pode anotar aqui esse exemplo. Recomendo que você tente resolver sem analisar eu fazendo. Depois você confira se a resposta está correta. Caso você não consiga ainda encontrar o seu erro, procure alguém que conhece esse conteúdo, que entende. Recomenda o professor da sua escola, que ele vai conseguir te explicar isso aqui da melhor maneira possível. Beleza? Vamos lá agora aqui. Aqui a gente já vai ter mais operações, não é? Ó, a gente tem aqui um parêntese, um colchete, uma raiz quadrada, duas multiplicações. O que é que eu vou fazer primeiro, professor? Eu começo com o parêntese. Aqui no parêntese eu tenho o quê? Eu tenho uma soma. Então, eu vou primeiro realizar essa soma. Tá bom, pessoal? Para realizar essa soma, de novo, eu tenho dois caminhos. Ou eu transformo a fração em número decimal, ou eu transformo o número decimal em fração. Eu sempre prefiro trabalhar com o número decimal na forma fracionária, porque o meu número fracionário, ao passar para a forma decimal, nem sempre vai ficar de uma forma que eu possa fazer essa soma aqui de maneira fácil. Por exemplo, a fração 1 sobre 3, ela vai me dar uma dízima periódica. E trabalhar com essa dízima periódica pode ser que envolva arredondamentos e a sua conta fique com um erro no final lá de arredondamento, tá? Então, recomendo que você trabalhe os números decimais na forma de fração aqui. Então, vamos lá. Vou repetir a raiz, repito o colchete, não vou resolver eles agora, e vou, como eu disse, começar por essa soma. 0,5 é meio. Como que eu faço para representar isso na forma de fração, professor? Ó, lembrando, pessoal, 0,5 é o mesmo que o quê? Que isso aqui a gente tem 5 décimos, então é 5 sobre 10. Simplificando essa fração por 5, tanto em cima, numerador, quanto embaixo, eu tenho meio, 1 sobre 2, tá bem? Então, aqui a gente vai ter 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Tudo isso multiplicado por 3, fecho colchetes, a resposta que está multiplicado por 3, multiplicado por 2,5, e eu preciso da raiz quadrada de tudo isso, né, professor? Exatamente. Como que eu faço essa soma, pessoal? Novamente, denominadores diferentes, eu preciso do múltiplo comum a 2 e a 3. O menor múltiplo comum de 2 e 3 é o 6. Sendo assim, então, o denominador comum aqui para a gente agora vai ser o 6. Então, refaça a minha raiz, o meu colchete, e agora eu vou ter sobre 6, 6 dividido por 2, 3, 3 vezes 1, 3. Repito o sinal de mais, 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 1, 2. Repito meu parêntese, tudo isso multiplicado por 3, fecho meu colchetes, tudo isso multiplicado por 2,5. Bom, essa soma aqui, 2 mais 3, 5, já vou multiplicar aqui pelo 3, né, pessoal? Por quê? Esse 3, para a gente multiplicar, lembrando aqui, são conceitos lá do nosso sexto ano, tá, pessoal? Eu preciso fazer o quê? Lembrar que embaixo do 3, eu tenho o número 1. 3 dividido por 1, que é 3, tá? Porque a gente multiplica na multiplicação de frações como? Numerador com numerador
e denominador com denominador. Então, não vou multiplicar o 6 pelo 3, pessoal. Vou multiplicar o 3 pela resposta dessa soma aqui, que foi 5, certo? Só que aqui, ó, aqui nessa minha multiplicação eu consigo perceber o quê? Que eu posso simplificar. Quem que eu posso simplificar? O 6 com 3. De que forma? O 3 fica 1 e o 6 fica 2. Por quê? Eu estou simplificando por 3 já para facilitar as minhas contas. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Repetimos a nossa raiz. Começa aqui com o meu colchete. E agora, aqui ficou 2 mais 3, que é 5. 5 vezes 1, 5. Aqui a gente ficou com 2. 2 vezes 1, 2. Tudo isso, vou fechar o colchete. A minha operação do parênteses já acabou, tá? Não poderia até eliminar o meu colchete, porque eu não tenho mais nenhuma operação aqui, pessoal. Então, não preciso mais do meu colchete. Tudo isso multiplicado por 2,5. Tá bom? Agora, novamente, eu tenho dois caminhos, pessoal. Posso transformar o meu decimal, a minha fração em decimal, ou o meu decimal em fração. Vamos fazer o caminho contrário só dessa vez, tá? 5 dividido por 2. Se você tem R$5 e vai dividir com o seu irmão, por exemplo, quantos reais vai para cada? R$2,50. Por quê? 5 dividido por 2 é 2,5. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 2,5 vezes 2,5. 2,5 vezes 2,5 é o quê? 2,5 ao quadrado. E quanto que vai me dar essa raiz quadrada, professor? Aqui, pessoal, eu tenho um número ao quadrado e eu vou tirar a raiz quadrada dele. Aqui eu tenho duas possibilidades de solução. Quais são essas possibilidades? Vou até representar aqui pelo símbolo. Eu posso ter o número mais o 2,5 ou o número menos 2,5. Por quê? O 2,5, seja ele positivo, seja ele negativo, ao ser elevado ao quadrado, vai ser solução dessa minha raiz quadrada. Por isso, essa nomenclatura aqui de mais ou menos. Beleza? Aqui, pessoal, já é um exercício que é simplesmente para a gente lembrar aquelas propriedades que a gente tinha visto anteriormente. Quais eram as propriedades? As propriedades de potência. Aqui, eu tenho o quê? Um número negativo elevado a um expoente par. O que eu tenho como garantia, então? Que essa minha resposta é positiva. Tá? Então, o resultado reduzindo isso aqui a uma potência, ficaria 0,5 elevado a 2. Vai dar o mesmo resultado, pois a base é negativa, só que o expoente é par. Vezes 0,5, aqui a gente tem potência de potência. Em potência de potência, como que a gente resolve? Multiplicamos essas potências, professor. 3 vezes 4, 12. Então, eu vou ter o quê? 0,5 elevado a 12. Agora, eu tenho o que, professor? Multiplicação aqui de potências de mesma base. Como que eu resolvo, professor? Conservo a base, que é 0,5, e somo os expoentes. 2 mais 12, 14. Simples, essa é a resposta, não preciso resolver. A questão me diz somente reduza. Então, eu só preciso encontrar a forma de representar essa potência com um único expoente, não como essa expressão completa aqui, ok? Aqui nós temos a base, que é 7,1, e uma está elevada a 15 e a outra a 16. Como é divisão, o que é que eu preciso fazer? Só subtrair os expoentes. Então, eu vou conservar a minha base, vou colocar aqui entre parênteses, só para deixar claro para vocês que é o 7,1, mas eu não preciso, e 15 menos 6, quanto que é, pessoal? 9. Então, consegui aqui representar essa potência como essa expressão aqui como somente uma potência. Tá bom, pessoal? Então, é isso. A gente resolveu aqui hoje, então, esses exercícios que eles estão relacionados às nossas operações de potenciação e radiciação com os números, no conjunto dos números racionais. Espero que tenha ficado claro todos esses novos conceitos que a gente conversou aqui nessa aula. Espero que você consiga resolver o seu bloco de atividade de monitoramento e relembra a você que qualquer dúvida, procure a sua escola, procure o seu professor, que ele vai estar te ajudando da melhor forma possível, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima!